não são todos, mas a grande maioria das pessoas que estão são pessoas que advêm de alguma religião, principalmente evangélica, de alguma Uhum. igreja que sentiu a vontade de estar com a gente, né? Na nossa descrição, né, no Instagram, tá escrito assim, né? Somos um grupo cristão não religioso, que tem a finalidade, né, de ajudar a todos em nossos dias o evangelho. Então somos um grupo cristão? Sim. Somos um grupo cristão, ensinamos o evangelho de Jesus, mas não religioso, né? Que isso às vezes confunde Sim. as pessoas, né? Como um grupo pode ser cristão e ao mesmo tempo não ser religioso, né? Uhum. A gente tenta levar a mensagem do evangelho sem dogmas, sem opressão, sem colocar medo nas pessoas, né? Como uma artimanha para conseguir membros, né? A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha por consciência, ensinando as pessoas que vão lá na estação, que chegam lá por algum motivo. Essa pessoa, quando ela chegar lá, ela vai ser ensinada o evangelho, mas será de uma forma simples, pura, apenas a mensagem de Jesus, né? Então, por isso que somos um grupo cristão, mas não religioso. Porque às vezes a religião ela acaba oprimindo as pessoas. E hoje, na minha visão, né, no nosso tempo atual, as pessoas estão muito cansadas da religião, né? Estão muito cansadas porque às vezes as pessoas vários anos sendo oprimida, pressionada, né? Às vezes sofre muita pressão, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer dessa forma, tem que ser desse jeito, né? Às vezes invadindo a vida particular, né, da pessoa, né? Líderes usando do seu poder, né, para ir na vida particular, íntima, né, das Manipular, né? pessoas, manipulação, né? Então, o caminho da graça é como se fosse meio que um hospital, o qual as pessoas estão machucadas pela religião e a gente está lá para ajudar de alguma forma, para que a pessoa siga, né, o evangelho de uma maneira tranquila, né, por consciência. E Jesus disse isso, né? Eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os que são doentes, né? Quando você fala que a religião, o caminho da graça, ele é um hospital, o próprio Jesus já disse isso, né? A igreja, ela tem que ser para os doentes mesmo, né? Os sãos não precisam de saúde. Quando você fala, por exemplo, é, é, que não é religião e tal, que é um grupo e tal, eu li que, se eu não me engano, parece que quem começou isso foi o Caio Fábio, né? Isso Que era mesmo, um ex-pastor, isso né? mesmo. E aí ele largou. Como é que foi isso aí? Isso foi em 2004, né, que ele começou, foi no Rio de Janeiro, que antes não chamava Estação do Caminho da Graça, chamava Café com Graça, que ele reunia algumas pessoas em um café e lá as pessoas iam como vai até hoje nas estações. Iam lá para conversar, para falar do evangelho, e aquilo ali foi crescendo, foi crescendo. Hoje existe ainda essa estação, Café com Graça, que está em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, não está mais na capital. E aí começou assim, de fato, de uma forma mais ampla, foi em Brasília, quando o próprio pastor Caio foi morar em Brasília. E aí lá ele começou a Estação do Caminho da Graça lá e começou uma televisão que na época era uma web TV. Era uma televisão na internet que você entrava, era um site, né? Que chamava Vem Ver TV. Ele tinha um site onde que ele respondia, né, perguntas, algumas cartas, que na época ainda carta, mas ele respondia ali no próprio site, né, as respostas. Depois as pessoas começaram a mandar através do site, ele respondendo lá também. E aí a estação, assim, de forma mais ampla, começou em Brasília em 2004, juntamente com a televisão, que é a Vem Ver TV, que era um web TV que hoje não existe mais. As mensagens dele agora é YouTube, né? Quando veio a pandemia, a Vem VTV sofreu com isso, né? Porque era muito caro manter, né? Tinha os servidores, não era um canal no YouTube, era realmente um web TV que dentro do site tinha 3 canais. Então era um custo alto, tinha uma equipe, né, trabalhando. Com a pandemia acabou,
e agora ele ficou só no YouTube. Então o início, né, do Caminho da Graça foi com ele lá em 2004, né? Ele é um pastor referência, né? Principalmente ali na década de 70, 80, 90, né? Evangelho mesmo, né? É no Ele era Evangelho presbiteriano? presbiteriano. Foi um pastor que sempre, mesmo dentro da instituição, sempre pregou o Evangelho, assim, sempre foi contra o sistema, né? Incomodava muitas pessoas e outras pessoas gostavam, outras pessoas não gostavam, né? E até que em 2004, que ele se desvinculou antes, né? Se não me engano, ele se desvinculou em 98. Ele teve, né? Ele teve uma separação, um divórcio, né? Coisas da vida pessoal dele, que é dele, né? E culminou também com um cansaço dele, porque ele foi sempre um pastor dentro do sistema, pregando o evangelho contra o sistema. E eu vi que ele entendeu que as pessoas não estavam querendo muito o evangelho de Jesus, né? Não estavam querendo essa liberdade. Então foi juntando essas coisas, né? E aí ele saiu. E depois só em 2004, teve um tempo aí de 98 até 2004, que ele, né, reunia com outros grupos, mas a fundação mesmo do Caminho da Graça foi em 2004. 2004. Não, bacana. Deixa eu só entender como é que funcionam essas reuniões da estação. Você segue o mesmo perfil de um culto, já que eu vou chamar de linha diferente do evangelho, mas segue essa mesma pegada, ou é tipo assim, uma reunião que fica aberta para todo mundo falar um pouco, todo mundo opinar, ou você joga uma mensagem e as pessoas vão falando suas dúvidas? Como é que funciona as reuniões? É baseada na Bíblia? Como é que funciona? Inclusive, você falou de Bíblia, a Maria Clara perguntou que eles usam a Bíblia como base para os ensinamentos? Sim, sim, usamos a Bíblia, né, normal, né? O Caminho da Graça teve como pilar, né, o Novo Testamento, né? Tudo que o Senhor disse, né, nos 3 anos e pouco, 3 anos e meio que ele esteve aqui, e também os ensinamentos dos discípulos, né? Nas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, tudo que está ali no Novo Testamento, né? E usamos o Velho Testamento como referência, mas como sombra, né? Hoje a vigência hoje do Evangelho é o Novo Testamento, né? A graça salvadora, né? Que salva a nós por mérito de Cristo, né? Então é uma pergunta que é feita muito a gente, né? Qual que é o pilar do caminho da graça? O pilar do caminho da graça é a graça do Senhor, a morte do Senhor na cruz, né? É a liberdade do Evangelho através de Jesus Cristo, né? É a consciência, a mente de Cristo que Paulo falou com a gente, que nós devemos ter a mente de Cristo, né? Então esse é o pilar, né? O Velho Testamento como ensinamento, como história, como aprendizado, mas talvez a sua totalidade já pague em Cristo Jesus, né? O Caminho da Graça é um grupo aberto, é um grupo que é aberto às pessoas falarem. Nas reuniões a gente temos uma pessoa que vai lá, que passa a mensagem, mas logo depois a gente abre para todos falarem, para concordarem, para discordarem, né? Não usamos esse modelo muito da igreja evangélica que um fala e todos concordam. Lá não usamos dessa maneira. Assim que acaba a mensagem, a pessoa pode falar, perguntar, discordar. É uma coisa que virou característica nossa, né? Porque como a gente começou nas casas, né, há 11 anos atrás, então sempre foi assim. Então a gente, mesmo quando a gente foi para um local próprio, a gente não quis tirar essa característica, sabe? Que é uma característica de deixar as pessoas à vontade e falarem para concordar ou discordar. Né? É uma característica interessante que vai de estação para estação. Porque por mais que hoje você tem várias estações, claro que os pilares são os mesmos, mas a forma de condução ali vai variar também da regionalidade. Né? Então, provavelmente, o caminho Brasília, ele tem uma particularidade de transmissão. Né? Sete Lagoas,
um determinado perfil. O de Salvador, outro perfil. Então tem muito disso. Porque às vezes muita gente pergunta, mas tem vários, vocês têm uma, digamos, às vezes uma doutrina para reger todos os caminhos? Né? Não. Né? Então temos essa diferenciação, talvez de uma questão de uma religião, digamos, institucionalizada.